Terça-feira aqui no Tom Maior é dia de mais um episódio da nossa série Rastros da Covid. Rastros da Covid. E no episódio de hoje da nossa série, nós vamos falar sobre a fisioterapia no processo de reabilitação do pós-Covid. Para falar então sobre esse assunto, nós recebemos a partir de agora, aqui no Tom Maior, o fisioterapeuta Estevão Diniz. Estevão, boa tarde. Agradeço aqui a sua disponibilidade de conversar conosco no Tom Maior. Boa tarde, é um prazer, uma honra aí, eu que agradeço o convite e espero contribuir aí, estou à disposição, espero contribuir com a orientação e esclarecimento de alguns aspectos desse processo de reabilitação. Pois é, né, Estevão? A gente está falando aqui da fisioterapia no processo ali de reabilitação do pós-Covid, mas a verdade é que a fisioterapia também ela está presente, pode auxiliar antes, durante, né, o tratamento e nesse aspecto do pós-Covid, não é mesmo? Com certeza. Então a gente tem que entender a síndrome do Covid, né? Em vários aspectos. Uma coisa que você tem muita discussão hoje é se existe prevenção para a Covid, entrando só um pouquinho em relação a essas questões de prevenção. E existe sim tratamento preventivo para a Covid, e ele envolve combater as comorbidades que já está bem descrito, que estão relacionados a aumentar a predisposição a quadros mais graves. Então, combater a obesidade, combater síndromes metabólicas, o diabetes. Atividade física é fundamental, então, como a única medida hoje aceita para prevenir Covid. Na fisioterapia, então, nós atuamos nessa fase preventiva, né? Muitos conhecem a fisioterapia apenas pelo processo de reabilitação. É muito importante esclarecer que reabilitação é um processo interdisciplinar, multidisciplinar, onde vários profissionais atuam, entre eles o fisioterapeuta, mas a fisioterapia é muito mais ampla que só a reabilitação. Então, a gente atua também com esses aspectos preventivos. Eu trabalho há 7 anos numa UTI, mas também trabalho com fisioterapia esportiva, com medicina chinesa, acupuntura e nesses processos de prevenção também. E durante a fase, digamos, a fase infecciosa da Covid, em casos mais graves, o fisioterapeuta tem um papel muito determinante hoje, né, nos hospitais, desde os pronto-atendimentos, os pronto-socorros, os boxes de emergências, que às vezes ficam um pouco esquecidos. Nesse processo, todo mundo fala muito de UTI, né? Mas o combate mesmo, a linha de frente, ela aconteceu muito nesses sistemas de box de emergência, que é onde o paciente chega, onde ele tem o seu quadro, ele tem os agravos e é onde ele recebe os primeiros tratamentos e principalmente a fase de intubação em todos esses processos. E depois disso, né, vem a recuperação do paciente. E aí vem essa questão da tal reabilitação pós-Covid, né? Então é um pouquinho que a gente vai conversar hoje. Pois é, Estevão, né? Como é que a fisioterapia ela pode então ajudar no tratamento da Covid-19, né? No caso do paciente com Covid, o acompanhamento desse especialista, né? A atuação desse profissional, ela se tornou ainda mais relevante. Com certeza. Então, o fisioterapeuta, como eu disse, né, está inserido em todas as fases e tem um papel muito decisivo, né? Na fase hospitalar, toda a parte ventilatória, respiratória, ela é de autoria da fisioterapia, né? Então a gente assumiu um papel muito relevante nesse sentido e é muito importante esclarecer que nós aprendemos muito com a Covid também e hoje nós estamos muito mais preparados. Então, se desenvolveu muito essa parte ventilatória, respiratória, ventilação mecânica não invasiva. Então, nós temos uma série de processos que são determinantes no tratamento da Covid na fase hospitalar. E esse acompanhamento ele se estende depois dessa fase. Mas é muito importante também a gente saber graduar essas síndromes por Covid. Hoje, vários autores estudiosos, a gente está graduando a questão de Covid em relação aos níveis de acometimento. Então, a maioria das pessoas que tiverem Covid, elas não vão ter nenhum tipo de limitação ou de aspectos, digamos que
tem a necessidade de um processo de reabilitação. Ela não vai ter nenhuma limitação funcional, que é o que nós chamamos de pessoas do grupo 1. Aquela pessoa que teve Covid, deu lá o teste positivo, mas ela não teve sintomas graves, ela teve sintomas leves, certo? Então, ela fez todo o acompanhamento em casa, ela não teve queda de saturação de oxigênio no sangue, né? Não precisou de suporte de oxigênio, e ela não teve sintomas nem de febre, nem sintomas inflamatórios graves. O grupo 2 é um grupo que o paciente teve Covid, com sintomas um pouquinho mais... os sintomas mais elevados, né? É um paciente que tem febre, é um paciente que tem um desconforto maior, mas ele não necessita de suporte de oxigênio, suporte respiratório, certo? Ele não precisa de internação hospitalar, ele também recebe tratamento em casa. O grupo 3, que é delimitado, é o grupo que tem a infecção por Covid e ele já tem acometimentos e precisa já de um suporte hospitalar. Precisa de um suporte respiratório e ventilatório. É a partir do grupo 3 que nós vamos começar a ter alguns acometimentos funcionais. A gente pensa muito na parte respiratória, né? Existem muitas complicações respiratórias, mesmo desse grupo o grupo 3, ele vai precisar só de um suporte de oxigênio de baixo volume. Então, ele vai usar aquele negocinho no nariz, né? O catéter nasal, máscaras com menores volumes de oxigênio. Esse é o grupo 3. A partir do grupo 4, é um paciente que já precisa de um suporte ventilatório maior. Ele precisa de níveis maiores, de fluxos maiores de oxigênio, e esse grupo também se beneficia muito do que a gente usa na fisioterapia, que é a ventilação não invasiva, certo? E aí o que diferencia o grupo 4 do grupo 5 é a intubação. O grupo 5 é aquele paciente que precisou ser intubado, sedado, e ficou um tempo maior sob recuperação. Então, o grupo 4 e o grupo 5 são os que, depois que se recuperam da fase hospitalar, eles precisam de uma assistência fisioterapêutica maior, porque eles têm mais limitações funcionais, não só limitações respiratórias. Principalmente o grupo 5, porque nós temos vários acometimentos motores, acometimentos metabólicos em geral, e o fisioterapeuta atua em todos esses níveis. Tanto na parte motora, como na parte respiratória, ventilatória, a gente, de forma direta e indireta, interfere em questões metabólicas. Então, é uma atuação bem ampla nesses aspectos. Muita gente tem, porque quando a equipe médica opta, né, pela intubação do paciente, é o médico que realiza esse procedimento, mas a partir daí o acompanhamento, né, as leituras ali de todo o equipamento, quem atua nessa parte, então, é o profissional de fisioterapia. Sim. O que acontece hoje, principalmente nos cenários que eu trabalho, mas a gente sabe que é uma realidade hoje brasileira, é uma atuação em conjunto, né? Mesmo na hora da intubação. O médico hoje, ele é o grande, digamos que o grande responsável pela conduta, né? É ele que vai dar o posicionamento final, mas ele sempre vai estar ouvindo o fisioterapeuta. Então, nós estamos acompanhando o paciente antes da intubação e nós já estamos fazendo alguns procedimentos com esse paciente, acompanhando dados clínicos, exames. Um dos principais que a gente acompanha é a gasometria arterial, a gente acompanha o raio-x junto com o médico, e aí nessa atuação em conjunto a gente vai decidindo as melhores condutas, certo? E então tem esse trabalho em equipe, não é um trabalho que se tem uma hierarquia definida, certo? É um trabalho em equipe, tanto o médico, o terapeuta, o enfermeiro, aí entra a parte de psicologia, que foi muito importante também, nutrição, toda uma equipe interdisciplinar. E a partir do momento que a gente não vê uma evolução do paciente com as condutas fisioterapêuticas, por exemplo, ventilação não invasiva, os tipos de suporte de oxigênio que a gente está fornecendo para o paciente não está sendo suficiente, e ele está entrando numa falência respiratória, a gente conversa com o médico, entra em contato com o médico e a partir daí a gente discute e sugere essa questão da intubação. Durante o procedimento de intubação, o fisioterapeuta e o enfermeiro já está do lado do médico, o médico que faz o procedimento, mas o fisioterapeuta que vai manipular o ventilador, que vai fornecer alguns instrumentos para o médico e que vai acoplar esse paciente no ventilador. E aí a gente já, desde esse momento, a gente já está assumindo toda a parte respiratória do paciente.
A gente conversa com o médico sobre a sedação, se está sendo suficiente, se não está, se vai ser necessário usar alguns outros tipos de sedativos para relaxar mais o paciente. Então, assim, todos os cenários que o fisioterapeuta está inserido, a gente já tem vários estudos mostrando isso, mas a evolução clínica do paciente é bem melhor. Infelizmente, eu falei que é uma realidade na maior parte do Brasil hoje já, o fisioterapeuta, mas sim, existem alguns cenários que não contam com o fisioterapeuta. Aqui mesmo, atuo em Brasília, estou agora no hospital, aqui, Hospital Reginaldo Gama, em Brasília, e eu tive uma luta muito grande no ano passado, né, no ano de 2020, mostrando a importância da fisioterapia 24 horas, porque no pronto-socorro, no box de emergência, a gente tinha fisioterapia só durante o dia, não tinha durante a noite. E muitos desses procedimentos de intubação eram feitos à noite, só com o médico e o enfermeiro. O médico e o enfermeiro ficavam sobrecarregados e o paciente também ficava sob um regime ventilatório não tão especializado, não tão específico. Então, tinha muitas questões que são muito importantes para o paciente, importantes para a sobrevida do paciente, que não eram levadas em consideração. E hoje, a Covid teve que vir uma pandemia nessa proporção, né, para mostrar essa importância do fisioterapeuta, e com a Covid facilitou, e hoje nós temos fisioterapeuta 24 horas por dia, tanto em UTI, mas em qualquer regime que tem ventilação mecânica aqui nos hospitais de Brasília, né? Mas eu não digo que essa é a realidade de todo o Brasil. Estevão, a gente sabe que quando o paciente está internado e passa então por esse processo de intubação, tem a sedação, tem a ventilação mecânica, né? O que acontece com a musculatura, com o pulmão desse paciente? Como que a fisioterapia então, quais são as técnicas, né? Os exercícios que vão auxiliar esse paciente no pós-Covid, né? Quando ele sair da UTI? É muito importante essa pergunta e muito interessante. E isso é o que mais a gente está desenvolvendo hoje, mais aprendendo. A partir do momento que a gente viu que o paciente ele começa a entrar em falência respiratória, o que acontece é que a Covid, por uma questão circulatória, não vou entrar tanto em questões técnicas, né? Mas por questões circulatórias ele não consegue absorver o oxigênio, fazer trocas gasosas, e ele começa a fazer muita força para respirar. Então, ele aumenta a frequência respiratória, aquela respiração rápida, ofegante, e que vai fadigando a musculatura. A musculatura entra em falência. E por fazer muito esforço, ele começa a machucar o pulmão dele. A gente chama de lesões autoinfligidas. Então, ele começa a se machucar por fazer muita força, tentando respirar. E aí, a partir desse momento, que é a maior indicação da intubação. Na verdade, a gente tenta ver parâmetros anteriores para não deixar essas lesões acontecerem. Mas aí, a partir do momento que o médico entra com a sedação e entra com a ventilação mecânica, o corpo do paciente inteiro ele relaxa e você começa a perder estímulos musculares. O nosso corpo funciona à base de estímulos. Então, quando eu fico muito tempo deitado, quando eu sou sedentário, eu começo a perder massa muscular e desenvolver algumas síndromes. E, por exemplo, a circulação sanguínea das pernas é totalmente dependente de contração muscular. O nosso corpo é totalmente dependente de movimento. E a partir do momento que o paciente ele é sedado e um aparelho começa a fazer a parte respiratória por ele, né, o ventilador, ele que faz tanto todo o esforço, né, e o paciente simplesmente descansa, eu começo a ter perda de massa muscular, perda de músculos. Tanto músculos que fazem função respiratória, quanto músculos de todo o meu sistema motor, né, músculo esquelético. Então, e é muito interessante que os principais músculos que são perdidos são os músculos que mantêm a sua postura. Eu estou aqui sentado e eu tenho músculos na minha coluna que estão contraídos para me manter nessa postura. A partir do momento que eu deito e sou sedado, esses músculos eles não têm mais estímulos. Eles atrofiam muito rápido. Eles perdem funcionalidade de uma forma muito rápida. Então, nessa fase de internação, algumas movimentações precoces e principalmente um bom controle da parte ventilatória, principalmente para não gerar mais lesões, piorar o quadro do paciente, porque se eu erro nos parâmetros ventilatórios, eu começo a gerar mais lesões e dificultar mais ainda a recuperação desse paciente. Isso acontecia muito. Então, só de a gente conseguir fazer os cálculos corretos, colocar o volume correto de ar no pulmão do paciente, evitar processos inflamatórios que podem ser exagerados e atrapalhar a recuperação do paciente. Quanto mais rápido esse paciente sair do processo ventilatório,
melhor. Existe uma coisa que foi muito usada, que é muito usada em Covid, que é o bloqueador neuromuscular. Ele paralisa mais ainda toda a musculatura e gera mais atrofias. Então, quanto menos tempo eu usar esse bloqueador, melhor é o prognóstico do paciente. Mas enquanto o paciente está com Covid, se eu não uso esse bloqueador, muitas vezes eu não consigo fazer a ventilação do paciente. É uma linha, um trabalho muito complicado, muito complexo, porque eu preciso pensar na parte ventilatória, eu preciso tirar esse paciente dessa fase, mas eu começo a ter vários outros acometimentos pela sedação, por essas medicações, e aí isso vem depois, né, quando o paciente se recupera, com aquelas síndromes que a gente vê, né, dificuldade de marcha, o pé caído, a dificuldade de movimentação das articulações. Então, quanto antes esse paciente passa por mobilizações no leito, quanto mais cedo eu consigo sentar esse paciente na cama, mesmo entubado, a gente senta o paciente no leito, a gente oferecer estímulos para esse paciente, quanto mais precoce, menores vão ser os agravos, né, depois desse período de internação. Estevão, para finalizar aqui o nosso bate-papo, você falou sobre a realidade aí dos hospitais de Brasília, falando também da realidade da fisioterapia agora, né? Assim como em outras especialidades, a fisioterapia em alguns serviços específicos na rede pública, ela ainda, na sua avaliação, carece de acesso ou essa realidade de alguma maneira mudou por conta mesmo da pandemia de Covid-19? Olha, a duras penas, né? A duras penas, infelizmente, com essa pandemia, teve sim uma visibilidade muito grande da fisioterapia, mas ao mesmo tempo teve uma visibilidade muito grande de algumas carências dentro da fisioterapia, né? A fisioterapia é uma profissão relativamente nova, mas que está evoluindo a passos largos e que demanda, né? Que depende mais de estudos, de uma formação melhor dos profissionais e principalmente de um respaldo, de um respeito maior pelos profissionais. Eu trabalho na rede pública em Brasília e tenho um consultório em Goiânia, atendo em Goiânia e também trabalho com formação e com cursos de formação dentro da fisioterapia. Então eu consigo visualizar e vivenciar todos esses cenários, né? Desde o público ao privado e também a graduação, a formação de profissionais. O que a gente vê é que, sim, infelizmente, em alguns cenários, a formação de profissionais caiu em qualidade, a qualidade caiu, nós estamos buscando retomar essa qualidade, mas tem uma carência muito grande também de informar a população sobre o que é fisioterapia. A fisioterapia é uma profissão de primeiro contato, o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, e é um profissional que precisa ser mais acessível à população. A gente é muito visto como aquele profissional da reabilitação, né? De quando já deu um problema muito grande, quando eu sofri um acidente, uma lesão, eu não consigo me movimentar, eu vou atrás de um fisioterapeuta. E não é só nesse cenário que a fisioterapia é fundamental. Em vários outros cenários, a gente precisa mais divulgar o trabalho do fisioterapeuta, ser mais acessível, a gente precisa de uma parceria maior com o poder público, né, com um acesso maior da população, não só na fase mais cara e mais difícil de tratamento, que é o nível terciário, a reabilitação. Eu preciso dar acesso à população na fisioterapia em níveis de saúde anteriores, prevenção primária, prevenção secundária, porque nesses níveis eu realmente estou promovendo saúde, eu vou gastar menos verba pública e vou ter um trabalho muito mais efetivo. Então, o fisioterapeuta tem que ser inserido mais nesses cenários. Felizmente, saiu uma lei recente, colocando agora a obrigatoriedade do fisioterapeuta no programa Saúde da Família. Isso já vai melhorar muito uma realidade no sistema, né, no SUS, né? E que a gente avance mais nessas questões, que a fisioterapia seja mais acessível, que as pessoas conheçam mais, que não esperem um problema se agravar tanto. Em relação a várias outras questões, por exemplo, eu lido muito com problemas de coluna. Eu não preciso esperar eu ter uma hérnia de disco com uma dor insuportável para me procurar um fisioterapeuta. Inclusive, se eu tiver algum desconforto, eu posso procurar um fisioterapeuta antes de procurar um médico. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato e o fisioterapeuta tem que saber avaliar esse paciente e ver se ele tem ou não necessidade de passar por uma avaliação médica, alguns exames, ou se já posso entrar com algum tipo de tratamento clínico. Então, é muito importante isso.
Estevão Diniz, fisioterapeuta, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Tom Maior e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Tá aí falando aqui no Tom Maior, na nossa série Rastros da Covid, sobre a fisioterapia no processo de reabilitação no pós-Covid. Esse que foi mais um episódio da nossa série Rastros da Covid. Rastros da Covid.